Boa tarde, pessoal. Cristina está chegando. Já me mandou mensagem aqui que está vindo. É isso, desculpa aqui, porque eu tenho que deixar esse telefone hoje tocando. Gente, isso não é muito meu perfil, entende? Mas estou esperando uma ligação importante. Ó, quem está acompanhando aí no livro físico, nós paramos na página 141. Aqui bem no finalzinho da página 141, ó. A morte consciente. A morte consciente. Não confundam com outras coisas. Deixa eu dar boa tarde para o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. E aqui no livro digital que a gente está acompanhando, é a página 63. É isso. Essa semana ainda a gente conta para vocês qual vai ser o próximo livro, tá? Porque já estamos partindo aí para o. Passamos já do meio, falta bem pouquinho para a gente acabar esse livro fenomenal. Vamos lá. A morte consciente. Além do sono sem sonhos, que eu já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos, na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Então, presta atenção, ser imortal, você não morre. Seu corpo, esse invólucro, esse casulo é que deixa de te servir, né? Igual para uma borboleta que se livra do seu casulo, mais ou menos assim. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Você não sabe o que é isso? Procura na internet, é um negócio muito fenomenal. Eu tenho um amigo que passou por essa experiência e ele relata coisas incríveis. Esperar a Cristina ligar uma câmera dela, ela já está aqui no estúdio. Vamos lá. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. Em O Livro Tibetano dos Mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos, e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida. Oiê, Oi, amor. já estou lendo. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que tá alto. Eu vou Deixa eu lendo, ver tá? aqui. Então vamos lá. Esse portal se abre por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando veem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Então, atravessar esse portal não significa destruição, o portal da morte, né? É a resposta. Como em todos os outros portais,
a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a nossa personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que será de valor, nada que será real, jamais será perdido. Ele cita aqui, né, o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos, que é da editora Pensamento. É um livro de 2000, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele foi trazido em 2000, não sei dizer quando que ele foi escrito. Gente, presta atenção, o que ele fala aqui, desse portal da morte consciente, que posso, tipo, colocar a Cristina. Você já está me ouvindo? Cristina continua não me ouvindo. Vamos lá. Olha que interessante, ok? Pode pôr. Oi, Dulce. Seja Na bem-vinda! realidade, Você vai gostar desse assunto aqui que eu estou desculpa, tudo lendo. bom, pessoal? Boa tarde a todos. Na realidade, eu não estou te ouvindo pelo meu computador aqui, Ah, não? Não está me ouvindo? mas aí eu estou te escutando pelo meu foninho, pelo YouTube. Então, dá uma Ah, mas diferença de som. tem um gap aí, tem um gap aí do YouTube. Mas então, vamos lá. Vamos ter problemas aí. Vai tentando colocar o negócio aí. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Vamos ler. Olha que. Ler não, vamos comentar. Que interessante o que ele traz aqui sobre esse portal da morte consciente. O que ele traz aqui não é novo para a gente, né? Que a gente que está estudando já essa questão da essência, de você, do autoconhecimento no nível mais profundo do ser, né? Não só o autoconhecimento do desenvolvimento pessoal conhecido, né? Mas esse autodesenvolvimento em todos os níveis, no nível integral do ser, holístico do ser. Ou seja, é o nível que eu falei ontem na live, que é o nível espiritual de você. É o nível que não morre, que não acaba, e que se você se identifica com você, com essa essência, acabou a patetice, como diz a Cristina, acabou, né? Esse jogo de luzes e sombras acabou, porque aí você começa a se enxergar como você é, acaba essa história, né, de ah, o que que eu sou? Eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. Você começa a se enxergar e olhar para a sua potência, para o seu poder latente. É claro que esse poder é latente e a gente precisa aprender a usar, porque enquanto a gente está usando de forma inconsciente, a gente está só criando meleca para a gente, né? Mas, então, o que ele está falando é o seguinte: se você consegue se identificar com esse não manifesto de você, ou manifesto do todo, né? E quando você se encontra com o não manifesto de você, né? Essa essência, você, inevitavelmente, você vai passar a ver isso em tudo. Quando você faz isso durante a vida, quando o seu corpo morre, não vou falar mais você morre, porque na verdade você não morre, né? Quando o seu corpo passa para essa outra dimensão espiritual, você tem essa oportunidade, então, essa última oportunidade dentro, vamos falar assim, ainda dentro dessa existência, de, é, de se encontrar, vamos falar assim, de se encontrar, de ter, de entender todas as coisas que você tentou entender durante a vida e às vezes não conseguiu, né? De ter essa visão desse não manifesto, enfim, de ter a visão, né, do que cria realmente na nossa vida, de onde a gente vem, enfim, ter acesso a essas coisas. E aqui, né, nesse mundo físico,
a gente fica se perguntando, né? A gente fica se questionando e às vezes sentindo um vazio imenso por não encontrar essas respostas. Eu tenho um amigo muito que eu gosto muito, inclusive, ele passou por essa experiência de quase morte. E ele relata coisas muito incríveis. E assim, como ele voltou disso, né, dessa situação, ele passou a ver a vida de uma forma muito diferenciada, né? Ele teve acesso a essa essência. E ele relata coisas que, bom, não cabe a mim contar aqui, e isso está contado em vários lugares. Tem um filme, inclusive, que chama A Libélula, que é muito interessante, que conta experiências de quase morte. E o quanto essa essência pode agir, né? Ela fica liberta para agir com o corpo ainda meio vivo, né? Mas é bem interessante. É muito interessante esse assunto, mas não vá fazer experiência, tá? Por favor, não vai querer quase morrer, porque isso pode acontecer, e aí você vai ser tratado como uma pessoa que desistiu do que veio fazer aqui, e não é muito legal isso, tá? Então, vamos olhar para isso como uma possibilidade. Tipo assim, se você chega lá do outro lado, morrendo de medo, né, sem saber o que está acontecendo, você vai perder essa última oportunidade aí desse portal. E que, pelo jeito, é uma coisa incrível, maravilhosa. É, que esse meu amigo falava assim, Dulce, eu não queria voltar, mas o soldado, né, que socorreu ele era um capitão do exército, sacudia ele, assim, sabe, pegou aqui, assim, ele conta isso, né, que pegou aqui no uniforme dele e sacudia ele, e ele voltou. Foi uma bomba que explodiu, então ele voltou muito danificado, vamos falar com esse corpo muito danificado, ele perdeu o braço e perdeu uma parte do intestino, perdeu um monte de coisa, mas sobreviveu e conta essa história desse portal, que é muitíssimo interessante, porque ele já tinha uma vivência espiritual e ele conseguiu ter essa experiência, essa luz, essa paz, sabe, essa sensação incrível. E assim, tem muitas pessoas que voltam dessa experiência e contam isso. E é claro que os céticos vão olhar para isso e falar assim: ai, meu Deus, a pessoa teve uma ilusão, né? Porque ela estava desacordada, sei lá. Mas como são muitas pessoas falando a mesma coisa, como é que você olha para isso, né? Como que todas as pessoas têm a mesma ilusão? As mesmas as pessoas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, vivem a mesma experiência. Interessante, né? É isso, vamos. Mas então, olha só, não tenha medo, porque a gente não morre, a gente é imortal. Começa a olhar para isso. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Calma, gente. Não vai querer fazer isso deliberadamente, entendeu? Não é assim. É quando a coisa é natural que o negócio é a realização espiritual, senão é, é meio desastroso o resultado. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte. Gente, desculpa, eu vou botar no silencioso, tá? Porque eu não tive a oportunidade de contar para a Cristina, mas é aquela história. Eu estou na ansiedade aqui. Ansiedade positiva, né? A expectativa positiva de uma ligação. Então, a nossa cultura, olha só, ela é ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Verdade. Nós temos a cultura do quê? Do materialismo. É por isso que a maioria das pessoas são identificadas com o corpo. Elas acham que elas são o corpo.
E por isso que há tanto sofrimento, tanta ansiedade, medo, porque elas olham para o corpo e veem o corpo morrendo a cada dia. Elas não veem a experiência da vida como um dia a mais vivido. Não, elas veem como um dia a menos. E isso é muito triste. Olhar por essa perspectiva é uma perspectiva muito negativa, que traz dor e sofrimento. Como seria a gente alargar, né? Alargar não, mudar a perspectiva de visão. Você não é um corpo. Você é um ser não manifesto. Você não está sujeito às ações do tempo ou a experiência só vai te modificar positivamente. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui pode ser muito legal, pode ser muito divertido. A gente só precisa aprender a usar os nossos poderes a nosso favor. Hoje a gente usa contra. Por isso que, por isso que ainda dói. Então a gente ignora tudo que importa, porque a gente fica ligado ao que não importa, ao que é ilusão, que é matéria, que é passageiro, que é mortal, que é mutável, e é muito mutável. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de atrair a nossa identidade da nossa forma psicológica construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa quando permanecemos presos à ilusão. E tem muita gente que fica preso, tá? A ilusão. Tem várias histórias aí de pessoas que ficam apegadas a bens materiais, a propriedades. Aí a gente ouve falar, né? Ah, aquele lugar que é mal assombrado, aquele lugar lá tem fantasmas. E as pessoas que são mais sensíveis conseguem perceber, né? A presença, a energia, né? Às vezes até ouvem coisas. E aí quem não ouve nada, quem é mais assim, né? Blindado a essas coisas, fala assim, ai, ai, olha ali o doido conversando com. É muito interessante essas coisas, porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo, mas a gente está tão distante dessa realidade, às vezes, que isso tudo passa para a gente, passa por nós como loucuras dos outros, sabe? Coisas que inventaram, invencionices, né? E queria ouvir a Cristina sobre isso. Será que, Cristina, você está aí no tempo real? Ô, gente, tá tão engraçado isso, porque, ô Dulce, eu tô te escutando, mas assim, há um tempo passado já, né? Então, é muito interessante porque te dá, assim, de uma maneira, sabe aquela ideia que a gente fala de tudo acontecendo ao mesmo tempo? Então, assim, eu realmente estou vivendo no presente algo, né, escutando algo que já passou. Então, assim, é muito interessante você ver isso na prática, né? Então, e ouvindo essas questões aí do portal, desse portal da quase morte, da gente estar se associando e se identificando de maneira errada em relação a isso, né? E o quanto a gente pode estar se se identificando de verdade com você, essência, né? Sem precisar ter uma experiência de quase morte para isso, né? O que é mais interessante. E já se amadurecendo para que quando você vier a realmente passar por essa experiência, que ela já seja transmutada, porque a sua essência já se transmutou, porque você já está enxergando e vendo tudo de uma maneira diferenciada. Mas enfim, deixa eu ler um pouco, porque a gente vai, sabe assim, eu vou ficar com problema, sabe aquela coisinha assim de perder o frame da piada? Não vai ser engraçado isso. É muito engraçado. Deixa eu ler aqui, ó.
Relacionamentos iluminados, tá? Entre o agora e onde quer que você esteja. Entre no agora, onde quer que você esteja. Sempre pensei que a verdadeira iluminação fosse algo impossível, a não ser através de um homem e uma mulher. Não é isso que nos faz sentir completos? Como alguém pode ter uma vida plena sem que isso aconteça? A sua experiência pessoal já lhe mostrou que isso é verdade? Já aconteceu com você? Ainda não. Mas como poderia ser de outro modo? Sei que isso vai acontecer. Em outras palavras, você está esperando por um acontecimento no tempo que venha lhe salvar. Não é esse o erro principal? Não é esse o erro principal que temos comentado? A salvação não está em um lugar, em nenhum tempo, em nenhum espaço. Ela está aqui e agora. O que quer dizer a frase a salvação está aqui e agora? Não entendo isso. Nem mesmo sei o que significa salvação. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica, porque acreditam que essas coisas trazem felicidade ou as liberam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação imensa de vivacidade, obtida através do prazer físico, ou como uma sensação de que o interior mais firme ou mais completo, de um interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração, e assim a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada, mais uma vez, sobre o ponto imaginário, distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isso ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é a disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que tem opositores, o bem que não tem opositores, a alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Isso é muito lindo, gente, ó. Printa, printa a tela e carrega no celular, na mente, sabe, para falar a todo tempo. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus, não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos, como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento e da sensação de insuficiência e da falta de alguma coisa e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro, como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo: do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem que acontecer alguma coisa, ou temos que nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender, ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando na verdade ele é o grande obstáculo para a salvação.
Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos nesse momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Olha que lindo. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas. Não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só, em sua companhia, só, sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você tem um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter para, para, nos, para que nos aproxime, né, ou que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. Uau! Uau, que uau! Muito lindo tudo isso, gente. Você ainda está procurando Deus? Você ainda está procurando Deus, dona Dulce? Bora lá, hein? Parou! Comente, Dulce. O nosso comentário vai ficar todo desencontrado e um atropelando o outro. Mas fala aí, eu vou colocar o foninho para te ouvir agora. Acabou a patetice aqui, filha, já faz tempo. Deus está em mim, Deus está em você, sabe? Deus está no vazio, Deus está em tudo, na essência de todas as coisas. E o quanto isso. Ó, vamos trazer aqui uma visão, né? O povo fica achando assim: eu vou para a igreja, eu preciso de Deus para me salvar. Me salvar do quê? Me salvar do quê? Existem tantas crenças erradas sobre isso. Tem gente que acha que é para salvar da morte, mas nós já falamos aqui que nós, a vida eterna você já tem, certo? Você já tem a vida eterna, Cristina? Ela sabe, tem a vida eterna. É, ok, ela já tem. E a vida eterna feliz você tem? A vida eterna feliz é o que a gente precisa buscar. É o que a gente está buscando aqui. Mas a felicidade, ela está ligada ao nosso desenvolvimento. Enquanto a gente ficar criando sofrimento para a gente não tem essa vida eterna feliz. A gente tem uma vida eterna cheia de angústia, né? Aflições. Aqui tereis aflições. Por quê? Porque vocês não têm um nível de capacidade de criar a felicidade. Vocês estão criando só aflições, né? Mais ou menos assim que Jesus trouxe para a gente. Enquanto a gente estiver criando aflição para a gente, aflições nós teremos. Agora, como é que a gente cria essa felicidade? Como que a gente cria a felicidade, gente? Coisa linda! A gente cria a felicidade através do agora, agindo agora, vigiando nossos pensamentos agora, vigiando o que eu estou sentindo agora e mudando isso agora. Então, como é que a gente se salva? Primeiro, sabendo que você já tem a sua vida eterna, já é sua. Você é um ser imortal, ok? O que morre é só um invólucro, esse casulo que a gente chama de corpo. E você vai ter vários casulos conforme você evolui para ser um ser mais e mais evoluído. Você vai ter que entrar em vários casulos ainda para aprender coisas. E qual que é o objetivo de aprender essas coisas? É buscar cada dia mais
essa felicidade plena. Porque a felicidade, ela está em você se desenvolver, em você entender que a consciência, quanto mais evoluída, mais você acessa essa salvação, salvação da aflição, salvação do sofrimento, salvação da doença, salvação, porque não é da morte, porque a morte você não morre. Então a Sabe, salvação, Odu, deixa eu falar uma coisa. deixa, Espero não cortar muito assim em vai, relação ao fala. que você estava falando agora. Mas o que eu queria trazer aqui essa clareza do quanto a gente fica adiando a felicidade. É como se a gente pegasse assim, ó, a felicidade aqui e colocasse ela lá longe da gente. Você entende? É como se a gente tivesse quase que um prazer mórbido de tornar a felicidade em algo inalcançável. E aí a gente vai trabalhando, né, o nosso desenvolvimento, o nosso autodesenvolvimento, nos melhorando enquanto pessoas, profissionais, pais, mães, etc. E ao mesmo tempo vamos criando, né, com a vibração das nossas emoções e tudo mais, condições que nos distanciam, ao invés de nos aproximar daquilo que a gente identificou como uma felicidade lá na frente, lá num tempo onde não é acessível para nós. Quando, na verdade, o movimento é eu sou feliz aqui e agora, e eu não preciso de nada exterior, eu não preciso chegar lá, não existe o estar lá, o lá não existe, é aqui, né? Então, quando a gente consegue trazer esse movimento, né, essa presença, e a gente só consegue isso a partir da presença, né? Esteja presente com você, sabe? Assim, se perceba no tempo, no espaço, sabe? Decida a tua vida aqui, agora. O que te falta agora? Tá te faltando o quê? Não falta nada. Então seja feliz, como seria colocar um sorriso lindo no teu rosto agora, porque nesse agora, nesse minuto, segundo que a gente está conversando, não te falta nada. E aí você traz, né, todos esses lugares onde você pode ter deixado a sua felicidade, você traz tudo de volta para você. Então, acho que é bem assim que eu entendo. Exato, Cristina. E assim, tem hoje a neurociência, ela já mostra isso, né? Existem estudos de neurociência que mostram o seguinte: quanto mais você percebe o que você já tem, mais você é grato, e essa gratidão pelo que você já tem te faz feliz, e essa felicidade te faz alcançar coisas melhores. É diferente do movimento que a gente fazia de ficar esperando ter para ser grato, para ser feliz. Olha só, a gente fazia o movimento oposto do que é real, do que realmente vai trazer o que nós desejamos e a felicidade. Você já precisa ser feliz agora, com o que você tem, para que as coisas melhores que você deseja venham até você, para que você manifeste essas coisas. A gratidão é uma das linguagens do universo, a gente fala muito disso aqui, né? E a gratidão gera felicidade, não é o ter. Então, é a gratidão pelo que você já tem. E aí, muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho nada, não tenho nada. Verdade, você não tem nada? Você acordou hoje, então você já tem muitas coisas a que agradecer, né? Você enxerga, você anda, você tem mãos, você respira com facilidade, né? Você tem família, você tem um cantinho onde se acolher da chuva, onde se acolher do vento, ou se não tem, né? Se não tem, você tem um corpo que é a sua primeira casa. Ninguém pode falar que não tem casa, a gente já chega aqui dentro de uma casa chamada corpo. Então, cabe a você buscar ter esse lugar para você, né? E se você está vivo, você tem essa possibilidade. Não existe nada que você não possa. Não existe nada que você não consiga. Os seus limites são os que você se impõe.
Então a gente fica esperando que as coisas aconteçam, que a gente consiga, só que aí a hora que a gente consegue, sabe o que acontece? Você percebe que a felicidade não está ali. E aí, como diz a Cristina, você fica inventando novas coisas, né? Ah, eu conquistei essa montanha, então a felicidade deve estar naquela outra mais alta ainda, né? Eu conquistei esse carro, a felicidade, então, se não está aqui, deve estar naquele outro modelo mais novo, no que está lançado agora, ontem. E não é nada disso. Você pode ser feliz andando a pé. O dia que você for feliz andando a pé, você vai começar a conquistar, né? Coisas diferentes e novas e melhores. E é isso, sabe? É só uma analogia, mas para dizer o seguinte: a felicidade ela já está aí dentro de você. Para ela transbordar, ou seja, para você perceber que ela está aí, você só precisa mostrar para ela uma chave chamada percepção. Começa a perceber o que é que você já tem de tão grandioso que mesmo que você fosse bilionário, você não poderia comprar. Se você fosse bilionário e não enxergasse, você não poderia comprar a sua visão. Se você fosse bilionário, você não conseguiria comprar um amor verdadeiro. Você, sendo bilionário, você não consegue comprar uma respiração perfeita. Você sendo bilionário, sabe quando a gente é rico só de dinheiro e sem essa percepção do que a gente já tem, de tão incrível, sabe, de perceber a maravilha, sabe, de ter amigos, de ter pessoas ali à nossa volta, de perceber que nós somos essa essência divina, de perceber Deus em tudo, nas flores, como a Cristina tanto posta lá no Instagram dela, né? Gente, isso é ser feliz. Não fica colocando a sua felicidade em coisas externas são muito passageiras. Hoje você tem, amanhã não tem. Né? Se você coloca a sua felicidade num carro e ele for roubado, acabou a sua felicidade. Se você coloca a sua felicidade em alguém, essa pessoa se vai, fala assim, adeus, não quero mais você, o que é que você vai fazer depois? Né? Aí vive aquela vida inteira de infelicidade porque colocou a felicidade. Aí você é escravo, né? Você é escravo de alguma coisa ou de alguém. A sua felicidade não está em nada e nem em ninguém, ela já está em você. Só deixa ela transbordar. Abre com as suas percepções, abre esse invólucro para que isso saia e transborde, que você perceba isso o tempo todo. E deixa eu te falar uma coisa, sabe? Essa percepção é algo, porque assim, tem isso também, as pessoas criam no imaginário que, nossa, para eu ter essa percepção, nuvens têm que se abrir, né? E vir aquele clarão solar, assim, a palavra. Cristina, já falei, Deus, não fala comigo desse jeito, não me assusta. Não, 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 não. Trombetas vão Basta, tocar. né, tipo assim, um perceber. Então, assim, essa percepção, ela é parte de você. Por quê? Você é um ser espiritual, você já tem isso, é nato, é teu. Algumas pessoas têm mais desenvolvido, outras não, porque lembra, quando a gente está vindo para cá, a gente traz na nossa bagagem uma série de coisas que vão compor essa experiência que a gente precisa ter para a nossa missão, para o nosso caminhar aqui, para a realização do nosso propósito. E está tudo certo. Agora, você pode estar mais atento com a percepção que você já tem, que é sua. E como que você vai fazer isso? Se conectando com o teu eu superior, se conectando com a fonte da vida, com a fonte de tudo aquilo que há de mais maravilhoso na vida, no mundo, com a fonte de tudo. E isso você vai fazer através de uma oração, através de uma respiração, através da meditação, de simplesmente sentar, se colocar quietinho e respirar, de né, apreciar uma flor. É assim que você vai se interiorizando, é assim que você vai se conectando cada vez mais e ampliando a sua percepção. E aí esteja atento, porque a percepção vem, e muitas vezes você pode virar e falar assim, isso aí não é nada.
Ou, você não está pedindo clareza? Não está pedindo para perceber mais? E aí, quando vem forte a percepção para você de algo que você deve fazer ou deixar de fazer, você simplesmente ignora? Hello, né? Aí não vale, aí é patetice de novo. Fala, Dulce. Aí eu caçando fone. É assim, ó, quando você tá falando, eu tenho que estar com foninho, senão eu não ouço nada. Mas quando eu começo a falar, aí 4 segundos depois começa a entrar a minha fala no YouTube, você entende? Ah, Aí você eu tem que sair. fico embananada, aí eu tenho que arrancar o fone para falar. Mas amanhã a gente resolve essa parada técnica. Bom, para completar essa história aqui toda, para completar isso tudo, né? Eu convido vocês a conhecer esse outro livro aqui, tá? Que tem vários exercícios para você exercitar a sua felicidade hoje, para você é, ser feliz hoje, com o que você já tem, com o que você tem agora. Não importa o que você tem. Você pode estar passando por um processo de divórcio complicado, sendo processado, endividado, preso, não importa, doente, não importa. Você pode ser feliz agora, percebendo a essência de Deus em você, percebendo a essência de Deus em tudo e percebendo que cada experiência existe, só existe para o nosso progresso. E o que então o que você tem que fazer com essa experiência que você está passando agora? Entender o que ela tem para te ensinar. Porque, de alguma forma, ela existe aí para te ensinar alguma coisa importante. Todos nós passamos por situações muito complicadas. Todos nós. Então, sinta-se abraçado por todos nós e entenda que você precisa, nesse momento, só olhar para a situação e entender o que ela tem para te ensinar. A partir do momento que você entende o que ela tem para te ensinar, ela deixa de ter motivos para existir e as coisas vão se resolver naturalmente. Aprenda, para você não ter que passar de novo. E é isso. Relação de amor e ódio. Entre tapas e beijos. Vamos lá, vamos ler isso. Relação de amor e ódio. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Presta atenção nisso, gente. A menos que você exerça a frequência da presença consciente. Todos os seus relacionamentos, principalmente as pessoas com quem você mais convive, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos. O amor perfeito, o irmão perfeito, a mãe perfeita, o amigo perfeito, né? Como quando estamos apaixonados. Mas, invariavelmente, essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. Isso a gente vê acontecendo, né? Isso a gente vê acontecendo todo dia, em todo lugar, e quem é que nunca viveu uma situação assim, né? O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimento de hostilidade ou, num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Acham que é normal. Oh, coitados.
Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito e os ciclos negativos destrutivos acontecem com frequência e intensidades crescentes, não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas, mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos chamados relacionamentos românticos, não do amor verdadeiro, que não possui opositores porque nasce além da mente. O amor, como um estado permanente, ainda é raro de encontrar. Tão raro quanto a consciência dos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existe um espaço no fluxo da mente. Gente, isso tudo é tão importante, né? É a vida real. Ele está falando aqui da vida real. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo. E é muito mais fácil reconhecer a fonte negativa no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Oh, ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva e violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, de criticar, de julgar, de culpar, de agredir, irritar ou se vingar inconscientemente de um sofrimento do passado imposto por um dos pares. Tá grifando? Nós já vamos comentar, tá? Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No mesmo momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos imensamente vivos. Nossa existência passa a ter um significado porque, de repente, alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. É a paixão. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, na energia da outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade ainda remota de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através da chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou até desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício ou uma dependência? Caramba, isso é muito importante.
Vamos falar disso. Vamos falar de relacionamentos. Ô, Dulce, eu nem sei que você Ah, começou a falar de amor, mas já vou logo dizendo. Olha, eu acho que essa é a base de todo aquele vício que a gente identifica nos relacionamentos abusivos, né? De extrema dependência emocional. Agora, que espaço que é esse em que você coloca toda a sua intenção de vida nas mãos de outra pessoa? Que carência absurda é essa que existe dentro de você quando você passa para esse outro extremo de total dependência? Então, assim, que lugar é esse, né, em que a gente fica tão dependente de que o outro esteja conosco? Qual é a frequência, qual é a energia, qual é a vibração que a gente está buscando ali na outra pessoa, que a gente não consegue encontrar em nós, que a gente não consegue encontrar no simples fato de você existir por existir. exato. Mas é uma imaturidade emocional, né, Cristina? Eu acho que isso acontece com todo mundo na adolescência passa por essas paixões avassaladoras que invariavelmente vira esse sentimento negativo por causa de traições, é maturidade emocional, né? A gente achar que aquela paixão vai viver por ad eterno, a gente achar que aquilo é bom, a gente achar que a nossa vida e a nossa felicidade depende daquilo. Como é que você vivia antes? Como é que, às vezes, a gente chega a perguntar, eu não sei como que eu conseguia viver antes. Caramba, vivia bem pra caramba. Vamos cair na real, né? Vamos amadurecer, adultecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso está muito ligado, né? Essa nossa dependência do outro. Às vezes tem gente que já está velho em idade, mas continua nessa dependência emocional dos outros. E não só de amor, às vezes de amigos, fica numa ciumeira, sabe? Com amigos, porque o amigo arrumou um outro amigo, ou um filho, a gente não quer deixar o filho crescer. Às vezes o filho já está velho em casa, barbado, a gente não quer deixar ele arrumar uma namorada, casar, sabe? Ter a vida dele, e fica nessa doença, vira uma doença. Tem muita gente que adoece gravemente por conta desse sentimento de possessividade. E o amor adoece, né? E às vezes o corpo vai junto, muitas vezes, né? Tá aí a medicina germânica que explica muitos cânceres, muitas doenças graves aí por conta disso. Aonde que está o problema aqui? Primeiro, na nossa identificação errada, né? A identificação errada do que é felicidade. Felicidade é você se reconhecer, é você tirar todas as travas de escravidão de você. E quando você está nessa situação aqui, você está escravo. Você se faz escravo e quer fazer o outro escravo de você. São dois escravos, né? Como seria você não depender, não colocar sua felicidade na mão de ninguém? Você ser senhor das suas emoções. Você permanecer onde te faz bem. Porque chega um momento nessa situação aqui que você está se fazendo mal, aceitando que o outro te faça mal para permanecer junto. Gente, isso é doentio. Isso é doentio, isso é terrível. E demonstra uma falta de autoestima, de amor próprio imenso, imenso. Nunca fique em lugar nenhum que te gere sofrimento, angústia. Então, normalmente isso aqui se dá pela identificação errada, né, do que é amor. A gente fica achando que amor é essa posse, não tem nada a ver. A pessoa que ama vai ficar com você porque ama.
Se não ficou, é porque não ama. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. E cada um vai seguir a sua vida de um jeito legal. Bom, então, o que serve para dizer isso aqui? Não é no amor que a gente encontra a nossa essência, não é no amor que a gente encontra a felicidade, não é no amor, não nesse amor que a gente sabe sentir hoje. Não esse amor que a gente é capaz de alcançar no nosso nível de consciência. As emoções estão muito ligadas ao nosso nível de consciência. Então, por exemplo, o amor que Jesus sentiu e nos ensinou não foi esse amor aqui que está aqui escrito. E o amor que a gente vê a maioria das pessoas falando que sente. Ah, eu sinto um amor, mas eu sinto uma raiva também, porque não gosto que ele faz isso, não gosto que ela... E aí vira picuinha. Se tem picuinha, não é amor, gente. O amor está na harmonia, está na paz, está na tranquilidade, sabe? Tá em você, às vezes, abrir mão de alguma coisa pelo outro, porque vale a pena. Porque vale a pena, porque ele também abre mão de algumas coisas por você. E assim vai construindo uma coisa bacana, um ajudando o outro a crescer, um ajudando o outro a se desenvolver. Isso é uma parceria. E não precisa ser só amorosa também. Às vezes um pai faz isso pelos filhos, os filhos fazem isso. A minha filha me incentiva muito, eu acho que ali tem muita, nós temos muita parceria, muito essa reciprocidade. Às vezes são os amigos, né? Um ajuda o outro a se desenvolver e ambos crescem juntos. Isso tem que estar em tudo. Se não tem isso, às vezes quando é esse amor doentio aqui, um trava o outro de crescer. Porque se ele crescer muito mais do que eu, imagina, as pessoas vão ficar de olho nele ou nela. E aí vai despertar olhares e eu não quero isso. E aí é o que? Amor ou egoísmo? A gente precisa... Vai, Cristina, fala. Tá coçando a língua, Então, tô vendo. e assim, né? Você falou aí essa questão de um amor que tem medo do outro crescer, né? E é bem isso. Quando a gente vê essa questão de relacionamento dependente, de dependência emocional, você sempre. É como se vocês quisessem. As pessoas querem se amarrar para o negativo. Você entende? Porque assim, ó, se fosse uma questão do tipo, nossa, eu torço tanto, eu sou tão dependente tua emocionalmente que eu quero ir com você lá para o além, sabe assim, não para o além túmulo, mas para o além de espaço, de crescer, de vibrar, de transformar, do quanto que a gente pode conquistar. Percebe que é uma outra energia? Essa energia ela é muito mais expansiva, ela é muito mais de criação do que de dependência, porque quando a pessoa está nessa dependência, ela quer ficar ali parada no nada. Oi, Jaque. Jaqueline, chegou no fim. Tem problema não, amor. Vai ficar gravado. Então, mas é muito interessante, porque quando você está presente para isso, Cristina, você muda isso, né? Você começa a perceber o que é bom para você ali, o que não é bom, e você, estando presente no agora, você percebe se vale a pena ou não e toma decisões mais acertadas. Porque enquanto a gente está nessa passividade, a gente só fica no achismo, né? Eu acho que me faz bem, porque em alguns momentos faz bem, mas na maioria do tempo a gente não tem essa razão muito clara quando a gente não está presente. Então, presta atenção nisso, tá? Não é no amor que você vai encontrar essa iluminação, não é. Não é no amor que você vai encontrar essa salvação de si mesmo. É em você mesmo. Se apaixone por você. Se apaixone pela sua essência. Viva a partir dela. Nem a partir do corpo, nem a partir da mente, nem a partir das emoções, mas a partir de quem você é de verdade, da essência.
É isso. Gente, quem não tem a menor noção do que é isso, tem aqui embaixo um link para o workshop Conexão com a Essência. Embaixo aqui do vídeo, aqui na descrição do vídeo. Tá lá já para você comprar, tá gravado, já foi feito, não é ao vivo, mas você vai ter todas as experiências e vivências do mesmo jeito. Como se fosse agora. Porque é agora que tudo acontece. É isso, se permita, porque é isso que vai virar a chave, entende? É isso que vai virar a chave, é você entender isso. Bora. Vai lá fazer a vivência. Depois conta pra gente aqui. É isso, pessoal. Por hoje chega, né? É isso. Até amanhã aqui no nosso clube de leitura, no mesmo bate-horário, tá? Sim. 13h15. Beijos. Tchau, Jaque. Tchau, Marcelo. Tchau, todo mundo.